Vocês que devem estar assim assustados, né? Esses dias eu ouvi o pessoal dizendo: quantos meses vocês têm aqui? Nós temos 9 meses aqui apenas, mas aqui em Oliveira do Bairro, quando nós chegamos em 25 pessoas, se eu não me engano. Nós fazemos o culto aqui em cima, alugamos um galpão para 25 pessoas. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra. E uma palavra, ela precisa ser... quando a gente recebe, nós vamos falar sobre isso hoje, quando nós ouvimos a palavra, uma direção de Deus, você não pode esperar que... Tem gente que recebe uma palavra de Deus e senta e diz: se for de Deus, olha esse negócio de si, se for de Deus vai se cumprir. Imagina Israel lá no Egito, ele dizendo assim: Israel, quer libertar vocês, se for de Deus vai vir as carruagens me buscar aqui, vou ficar aqui só esperando, se for de... Não, meu filho, diga ao povo que marche. O povo recebe uma palavra e quer ficar deitado esperando as coisas acontecer. Tem isso não, meu filho. A palavra ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Não é para a rede não é para a cama não. É para você se levantar, erguer e ir para a direção que Deus mandou, e ajustar a vida, alinhar o coração e não descansar. Aí as pessoas, vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas assim, as pessoas ficam condicionando as circunstâncias da voz de Deus. Não, se abrir a porta é de Deus, se não abrir é porque não é de Deus. Quem foi que disse isso? Aonde foi que vocês viram esse negócio, irmão? Que Bíblia é essa que nós estamos lendo aí? Está vendo umas coisas, Deus é... Mas se a pessoa passar um passo... Calma, irmãos. Tem que aprender a andar na instrução do Senhor, no caminho da palavra de Deus. Amém? Amém. Quem está feliz? Amém. Amém. Quero dar um conselho a vocês que vieram assim de outra igreja, de outro lugar, que tem um padrão na cabeça. Eu também, quando vou visitar outra igreja, irmãos, por trabalhar com revitalização de igreja, a minha cabeça fica fervendo. Eu olho, não é bom se tivesse isso aqui, era para ter pensado nisso aqui. O louvor era para ser assim. Relaxa só. Você veio para ouvir, veio para adorar, relaxa, desconstrói esse negócio aí, senta no chão, assim, sabe? Não no sentido literal, não precisa, mas senta no chão, abre a boca, escuta o que Deus tem para falar para ti. Para com essas coisas de achar que as coisas deveriam ser do jeito que você faz, porque se fosse assim, o seu nome era Jesus e nós serviríamos a você. Então deixa as coisas do jeito dele, ele é que manda nessa bagaça, né? Vamos dizer assim, né? Amém? É ele que manda, só ele que ajusta. Ele que quer fazer as coisas, tanto vem dele o querer como o efetuar, não é do nosso jeito. Eu queria que fosse tudo diferente, eu queria que nós estivéssemos agora, todos em cadeiras acolchoados, sentados, que a palavra viesse um chazinho na minha mão também, achar que mais confortável. Não é assim, deixa acontecer isso. As pessoas que querem, irmãos, olha, a gente deu um seminário aqui chamado A Treliça e a Videira. Tem gente que ama a estrutura. Tem gente que não ama nem estrutura nenhuma, e gosta de ver a bagunça. Também acha que Deus também está na bagunça. Só está espontâneo, Deus está. Não, também não é assim. A gente trabalha com a treliça e com a videira. A treliça é aquela estrutura da videira. Então precisamos de estrutura e precisamos também da videira. Agora tem gente que a cabeça é só estrutura. Pode fazer assim, funciona melhor assim. Calma, filho. Se não tiver vida na vida, não for orgânico, vai ser só uma trave esperando uma videira crescer que nunca vai existir, ou sem fruto. E tem gente que só gosta, deixa rolar, deixa fluir, deixa queimar. Não, depois isso aí acaba. Depois acabar a emoção, e aí nós vamos ter que botar estrutura para tentar sustentar pelo menos o que ficou. Então a gente trabalha com a treliça e a videira. Andamos na questão apostólica e profética, mas temos muitos mestres aqui, pastores e também evangelistas. Então nós trabalhamos nos 5 ministérios com a cabeça bem hoje nós 9 horas da manhã estava aqui gelando, os carros tudo congelado, nós estávamos aqui nos reunindo para poder fazer as coisas da forma correta, na direção de Deus. Amamos o mover de Deus e acreditamos que isso é necessário, mas também amamos ter os pés no chão e saber o caminho que nós estamos andando, para não perder aquilo que Jesus colocou em nossas mãos. Jesus disse: Pai, todo aquele que me deste, nenhum vai ser arrebatado das minhas mãos. Eu não sei se você gosta desse negócio de vir numa igreja, voltar, ver se é bom. Eu gostei, mas domingo eu vou ver de novo. Meu filho, aqui a gente trabalha com aliança. Você chegou aqui, não é contrato, você não vai ser lesado em nada, pelo contrário. Mas nós queremos transferência de vida, nós queremos vida na vida, queremos tempo de mesa, tempo de conversar. Esse negócio de vir só no domingo não funciona aqui.
Talvez alguns depois, quando a gente for pro galpão, vai aparecer muita gente para ir só no domingo. Mas enquanto nós estamos aqui, eu acho que é os aliançados que estão vindo. Pessoas que querem um compromisso com Deus e querem um compromisso realmente com um propósito na sua vida. Amém? Amém. Mais ou menos, né? Só esse lado aqui concordou, esse lado não, mas um dia vocês entendem. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, vamos ler o primeiro versículo em diante. Queria pedir aí, olha, está tendo cadeira, café, chá, e não tem água mais o pregador, só. Agiliza um copo d'água para nós aí, tem misericórdia de mim. Vamos lá, 1 Samuel 3, vou ler do primeiro versículo, ok? Diz assim, ó, o menino, todo mundo achou? A outra coisa, pessoal, eu sei que hoje, no advento da tecnologia, as pessoas com tablet, smartphone, todo mundo, aí beleza, mas se você precisar de Bíblia, pede a gente aí, o estoque zerou agora, né? Mas nós vamos comprar mais. Como é que nós vamos comprar mais? Você paga, você ajuda e a gente compra. Aqui a gente não vende Bíblia, tá bom? Aqui a gente quer doar Bíblia, então a gente já doou quantas Bíblias mais ou menos, Rafa? Quantas, Alessandro? Bastante quer dizer 100? 200? Muito mais do que isso. Vários países. Nós compramos Bíblia e distribuímos Bíblias, irmão. Nós temos a palavra. Você que vai fazer a membresia aqui, o curso, a verdade vai ser só um dia, né? A membresia é um dia? A primeira sim. É só uma vez, é só um dia. Então, na membresia você vai conhecer o nosso projeto, chama Projeto Nazaré, que é um projeto que a gente distribui Bíblia no mundo todo. Já foi para a França, para a China, para Cuba, para vários lugares a gente manda Bíblia daqui, viu? Já está saindo daqui, de Oliveira do Bairro de Portugal. Já está saindo desse lugar aqui, Bíblia para vários lugares. Então, se você quiser fazer parte disso, você contribui. Levanta a mão assim, Rafa. Você e o Alessandro. Ó, procura eles e ajuda eles aí para comprar mais Bíblia. Tá certo? O estoque você zerou. Lá no Brasil nós compramos a Bíblia a quanto, Rafa? A 15 reais. Aqui é 12 euros. Então, o valor vai dar para cima. Então, ajuda nós aí. Não quer dar aquela biblinha fraca, não, que cabe na palma da mão, a pessoa não consegue nem ler. Né? Então, a gente quer comprar uma Bíblia maior, com uma capa melhor. Então, ajuda esse projeto aí, vai ser bênção para vocês. Hã? Quem já recebeu Bíblia aqui, daqui da igreja? Levanta a mão aí, só para me saber. Ok. Pô, cadê o resto dos crentes? Estão faltando só. Vamos lá. 1 Samuel. Obrigado, viu, Deus? Obrigado, Daniel. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eli é um sacerdote, tá bom? Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu e correu até Eli e disse: estou aqui, o meu Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, percebendo que o Senhor estava chamando o menino, lhe disse: vá e deite-se. E se lhe chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Segura aí. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficaram sabendo. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, e no começo até o fim. Amém.
Olhe para cá, por gentileza, queridos. Deixe sua Bíblia aberta aí. O contexto, e a gente vai desconstruir, construir algo aqui importantíssimo. Eu acredito que, para até você concordar, vai demorar um pouquinho, mas tudo bem. Mas, do contexto desses, tudo que estava acontecendo aqui, eu posso afirmar a vocês que toda vida que Deus levantava um profeta, é porque rei e sacerdote estavam corrompidos. Você vai perceber, aqui ainda não existia um rei para Israel, existiam os juízes. Mas sempre que Deus conduzia os sacerdotes a ensinar a lei, a instruir o povo, o rei também a ter na sua cabeceira um exemplar das escrituras, vamos dizer assim, da Torá, da lei, e eles não obedeciam ou ignoravam, se perdia a prática, Deus levantava um profeta. E o profeta era para quê? Para levar as pessoas a voltarem, não para irem. Algumas pessoas mudaram o conceito, o significado. É certo que Deus concede aos seus profetas sabedoria, entendimento, para que eles possam compreender o que Deus irá fazer. Até porque em Amós 3 diz assim: Deus não faz nada sem antes não revelar aos seus santos, os profetas. Ok, porém, entretanto, quando Deus queria levantar um profeta, não era para mostrar para o povo o que iria acontecer. Primeiro, era para levar o povo para o coração da lei. Então, antes de ir, era voltar. O profeta faz a pessoa voltar. Ele fazia, lembra do que foi dito. Porque todo profeta usou como um fundamento a Torá, os 5 primeiros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele levou como fundamento para que as pessoas pudessem examinar o seu comportamento, as suas práticas, e lá já está escrito as consequências da quebra do princípio. Então o profeta fazia assim: ei, em vez de ficar dizendo, ei, olha, daqui 7 dias, 3 dias vai acontecer algo, eles faziam também isso. Porém, entretanto, não era o ministério deles pautado nisso. O ministério deles é dizer assim: ei, você se desviou daquilo que foi escrito. E lá também está dizendo assim: se você obedecer, o caminho é esse. E se você não obedecer, o caminho é esse outro aqui. E aí eu vou alinhar a sua vida e vou dizer para você especificamente. Aí vem uma palavra de conhecimento. O que vai acontecer? E dava nome aos bois, vamos dizer assim. Dizia se era Edom, se era o pessoal de Tiro, se era qualquer povo de Antioquia, qualquer povo daquela época. Eles iam ser específicos, se eram os filisteus, se eram os midianitas, aí ia dar uma palavra específica. Mas o ponto de partida, a palavra que realmente começava e iniciava essa jornada e essa escolha de caminho, é a Bíblia. Era a palavra, a Torá. Não era uma adivinhação. Era a Bíblia, a palavra de Deus, era alinhado com a palavra de Deus. O que foi que aconteceu? Esse sacerdote que ministrava ao Senhor, tinha sua família no serviço sacerdotal, Eli. Só que teve um problema, ele simplesmente deixou se corromper. Deixou a casa virar uma bagunça. Ninguém estava mais aí para nada. Comia a parte que era do Senhor, ele se prostituía com mulheres na porta do tabernáculo. Então o negócio estava bagunçado, irmão. Bagunçado. Eles queriam ministrar, fazer um culto. E o culto, hein? Que culto? Lotado o culto. Tinha muita gente. As mesmas pessoas de ano em ano iam aumentando, que eles iam se multiplicando e aumentando gente e vindo sacrificar. Tinha sacrifício, funcionava a igreja deles, vamos dizer assim, né? Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Que não era igreja, literalmente, né? Uma igreja, mas era uma eclesia, uma reunião dos santos. Então, tinha uma convocação e uma congregação, chamada de congregação. Então, eles se congregavam, eles tinham lugar para cultuar, e o culto funcionava. Tinha oferta, tinha choro, tinha tudo que oferecer. O que é que o culto? Qual a liturgia do culto? Do sacrifício? É essa aqui? Qual tipo de sacrifício tem que levar? Qual tipo de culpa, de pecado, de expiação? É esse aqui? Então pronto, eles levavam. Só não existia uma coisa: o Senhor. Mas sabe como é que a gente julga? Está lotado, então Deus está no negócio. Nem sempre, porque o inferno também deve estar lotado a hora dessa. Nem tudo que funciona, Deus está no negócio.
Que é isso, pastor? Vou lhe explicar, vou lhe contar. Reinado de Jeroboão o segundo, não o primeiro que dividiu o reinado com o Roboão. O reinado de Jeroboão II foi um dos mais prósperos de Israel, que era o reino do norte, porque Israel um dia dividiu o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, irmãos, ficou ali Israel, o reino do sul ficou Judá. Então o reino do norte tinha Samaria como sua capital e Judá, o reino de baixo, tinha Jerusalém como sua capital, tanto política como religiosa. Aí sabe o que aconteceu? O reinado de Israel com Jeroboão II, corrupto, prostituto, idólatra, prosperou. Pensa no cara que tinha dinheiro. Pensa num negócio, um lugar que tinha prosperidade. Era safra, era guerra, ganhava tudo. E Deus não estava lá. Deus chamou ele de prostituto espirituais. Então cuidado. Cuidado por não julgar Deus baseado no seu saldo da conta bancária. Cuidado com julgar Deus, se Ele existe ou não, se Ele está na sua vida ou não, porque você só porque você tem saúde, hoje eu não tenho saúde, Deus está, Deus não está. Então parece que quando Deus está, então seria muito fácil, irmão. Eu acho que nem o diabo se desviava desse jeito. Não tem problema, não tem treta, está tudo tranquilo, é com Deus, vai ter tudo certo. Aí eu vou dizer, aí vem a falsa profecia. O que é a falsa profecia? É o falso ensino. Por isso que o povo se corrompeu e por isso que a palavra de Deus realmente era escassa e não tinha mais visões, porque existia o falso ensino. Qual era o falso ensino? Venha, continue do jeito que você está, continue vivendo a vida que você tem, não tem problema, Deus te ama, você é a coisa fofa de Jesus, você é um querido, você é o centro de tudo, você é a coisa mais linda que Jesus tem, pecador. Aí a pessoa, Deus me ama, cara, Deus me ama. Vou contar para vocês alguns testemunhos também aqui. E quem está nos visitando hoje vai se assustar um pouquinho, mas não tem problema não. Se passar de hoje, você nunca mais se dizia na vida. E também, se passar de hoje, você continua vindo aqui. Mas eu vou passar para vocês. Uma vez eu estava na igreja, e aí eu comecei a fazer um apelo aqui. Vou já para a palavra, viu, irmão? Segura aí. Tá bom? Não fica bitoladinho também não, porque fica ruim para mim e para você. Deixa Deus falar. Se Deus fazer, do jeito que Ele quer fazer. Todo dia é diferente também. Estava numa igreja, aí preguei, irmão, lotada, igreja, uma multidão. E aí preguei, Deus fez algo tremendo lá, amém, amém, amém. Quando terminou, a pastora chegou para mim e disse, faz o apelo. Eu disse, qual? Aquele que o pessoal vinha aqui, depois a gente esquece ele, como que é? Não estou entendendo, como é que funciona o apelo aqui? Vem aqui, a gente se compromete em batizar, discipular, traz o apelo, tá bom. Aí, pessoal, quem quer aceitar Jesus? Aí veio um punhado de gente. Aí na hora me veio uma palavra de conhecimento. Eu disse, ixi, vai dar treta hoje aqui. Ter fogo no parquinho o negócio. Aí eu disse, irmãos, quem quer entregar a vida ao Senhor e se arrepender dos seus pecados? Porque esse foi o convite de Pedro. Não foi, venha cá e venha, a partir de hoje sua vida vai ser abençoada. Não foi esse. O convite de Pedro, venha se arrepender dos seus pecados. Quem quer se arrepender dos pecados? Aí começou o número de pessoas, diminuiu o que vinha. Aí na hora que tinha a palavra de conhecimento, eu disse, olha, tem um rapaz aqui, que hoje é a última oportunidade que você tem de entregar a vida ao Senhor. Aí o negócio ficou sério. Todo mundo olhou para mim e disse, ia matar alguém aqui hoje, o pastor. Eu disse, é a última oportunidade. E eu tenho muito cuidado, irmão, com as palavras que Deus me dá. Prefiro falar numa conversa do que dizer assim diz o Senhor para ti. Tenho muito cuidado com isso. E aí, porque está ficando tão banal as profecias, as palavras proféticas, que ninguém mais sabe o que acredita nessa internet aí. Então, eu disse, olha, hoje é a última oportunidade, Deus te quer. Papai, falei um bocado de coisa específica sobre a vida do cara. Terminou, ele não veio. Quando eu saí, desci assim, o altar muito alto, a igreja muito grande. Quando eu saí, olhei para um rapaz, eu cheguei para o cara assim da mesa assim, eu disse, quem é aquele menino ali? Ele disse, pastor, ele é filho de um pastor aqui. Aí e quem é ele? Aí me disse o nome, eu disse, cara, a palavra que eu falei para ele, ali é para ele. Ele disse, pastor, pode definir a vida dele todinha. Eu conheço ele, eu sei o que ele está falando, o que você falou. Fui na direção do rapaz. Eu fiz o apelo, porque tem igreja que é assim, você prega, aí o pastor quando termina, dá mais uma pregadinha, de 30 minutos. Aí eu fui, peguei o microfone, aí o pastor ainda foi pregar, a pastora pegou mais 30 minutos lá. E o pessoal estava assim, chapado já de culto. E aí eu cheguei pro rapaz, fiquei do lado dele em pé, enquanto a pastora fazia mais 25 minutos de apelo almático lá, e eu fiquei do lado dele, eu disse, tu sabe que a palavra que Deus falou para mim era para ti. Ele disse, eu sei.
Ele, por que você não vai? Aí ele olhou para o lado, para a namorada. Ou seja, eu tenho aquilo e isso aqui. Eu tenho que decidir o que eu quero. Ele não foi. 21 dias depois, exatamente não por causa de Daniel, nada a ver com isso, porque foi a data mesmo, eu vejo uma postagem do líder de jovem da igreja, da foto do jovem. Eu digo, olha, o menino aí, bem batizou. Eu fui olhar, lamentamos muito a sua perca, meu irmão. Amava muito você. Aí eu comecei, aí me veio um temor muito grande no meu coração. Como é que o Senhor fala um negócio da vida de alguém para mim? Como é que o Senhor me coloca numa riscada dessa, Senhor? Aí eu saí ligando pro pessoal daquela cidade. Eu disse, cara, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus, com aquele guri, cara? Aí ele disse, pastor, ninguém sabe. Ele vinha numa moto, não tem areia no lugar, não tem curva, não tinha como derrapar, não tem marca de pneu. Ele simplesmente foi e bateu no poste. Só que um dia antes, pastor, ele ligou para o pastor aqui da igreja e pediu muito para se reconciliar. Só que o pastor estava sem tempo e não deu tempo. Eu não vou dizer para vocês que ele está salvo. Aqui é entre ele e Deus, nem entre eu e você. Nem eu e você podemos julgar isso. Mas ele e o Senhor sabem. Eu fiquei muito preocupado com aquele nível de revelação e de palavra que Deus nos entregava naquela data. Eu disse, Senhor, eu queria que o Senhor me desse mais umas coisas mais simples, tipo emprego, essas coisas, fica mais fácil para mim. Me compromete menos, uma bênção, um anjo com envelope, alguma coisa do tipo. Mas sabe o que Deus falou para mim nessa época? E engrossou mais ainda o caldo, ao ponto de chegar em igrejas e ver algumas questões e ser pontual. É que Deus estava precisando de pessoas que tivessem o coração de Samuel. Alguém que ele podia confiar os seus segredos. Alguém que ele pudesse falar em um ambiente que era um ambiente de culto. Vocês viram que ele estava dormindo aonde? No templo do Senhor. No tabernáculo do Senhor, onde só tinha pastor, reverendo e bispo e apóstolo. Claro que eu estou interpretando, né, irmão? Porque eram sacerdotes. Mas faziam o trabalho sacerdotal. Ele estava falando lá dentro, a voz dele estava ecoando lá dentro, e só um menino estava ouvindo. Por quê? Por causa do coração corrupto do homem. Por causa da vida leviana dos demais. Por causa da falta do temor, de viver a vida do jeito que queria. Eles viviam a vida do jeito que queria. Mas eu sou crente. Sou salvo, daqui minha carteirinha, estou 20 anos na igreja, já vi tudo isso. Eu acho legal quando a gente senta para alguém para conversar, a pessoa diz, já vi tudo isso aí, pastor, já vi, depois diminui, aumenta, como se fosse o dono da experiência. E cadê a sua vida? Eu quero ver seus frutos. Cadê o que você tem produzido para o Senhor? Ou é só o caderno da crítica que você tem produzido? Cadê o que você viveu, o que você experimentou? Eli deixou de ouvir a voz de Deus. Isso não foi porque Deus é ruim. É porque Eli tomou uma decisão. Eu vou compactuar com o pecado dos meus filhos. Eu vou ser passivo diante dessa situação. E vou continuar ministrando ao Senhor. E os filhos disseram, nós podemos fazer de qualquer jeito. O importante é ir no culto. Se eu for no culto, tá pago meus pecados. Se eu for no culto, eu resolvi minha vida, já fiz o culto. Não é pecado? Pecou. Já pedi perdão, está resolvido, ai. É isso aí mesmo. Foi assim que foi endurecendo o coração deles e a voz não, mas ouvia. Eles tamparam os ouvidos. Sabe por quê? Porque começaram a andar segundo o seu coração. Abra comigo Isaías capítulo 30, por gentileza. Coloca aí, já vai colocando aí, capítulo 30, versículo 1. Vai ter uma experiência com Deus hoje aqui, pessoal, você e ele. Você e ele. Escreve o que eu estou te dizendo aí. Já vai fomentando isso aí. Você vai ter uma experiência de ouvir a voz de Deus dentro de você hoje aí. Se você não estiver já ouvindo, né? Se não tiver, é o problema já. Porque eu acho que ele já está falando. Quem acha? Amém? Amém. Ó, todo mundo agora. Que às vezes é só uma arquibancada ou a geral, né? Vamos lá. Ai dos filhos obstinados.
declara o Senhor, que executa planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Tem gente que é assim, ó, segura aí, deixa aberto aí, mas é mais ou menos assim, faz umas coisas, toma uma direção, toma umas decisões, assina umas coisas, se compactua, se aliancia com algumas pessoas, depois disso, Senhor, abençoa. Como? Como é que eu vou abençoar esse caminho se o meu é esse? Tem coisas que nós estamos colhendo hoje, porque tomamos a direção errada. E tem coisas que vamos colher mais na frente, porque ainda somos obstinados e continuamos na direção errada. Está na hora de ajustar a rota. E ajustar a rota é voltar para o início. Nós vamos voltar hoje para a palavra que Deus nos liberou. Voltando para a palavra que Deus liberou sobre sua vida, você ajusta a rota aqui, meu irmão. E você vai conviver aqui, você vai ter uma certeza, indiferente das circunstâncias, das batalhas, das lutas, seja o que for, você vai ver que você não vai titubear e vai descansar, você vai conseguir dormir em meio ao problema. Jesus, no meio da tempestade, conseguiu dormir. Eu vou dar uma pausa, segura aí, Isaías 30. Mas olha, existem vários tipos de tempestade na Bíblia. Existe a tempestade que Jonas passou. Existe a tempestade que Jesus estava, a tempestade que Paulo também enfrentou, mas tem uma diferença dessas três tempestades, muito grande, gritante. A primeira, a de Jonas, ele passou uma tempestade porque ele estava indo para Tarsis e Deus queria que ele fosse para Nínive, por terra e não por mar. Não dava para ir para Nínive pegando o mar grande, não dava, então ele tinha que andar, ele tinha que andar e não navegar. E aí, queridos, veio uma tempestade, mas sabe para quê? Para fazer ele voltar para o propósito. Tem tempestade que acontece na nossa vida para a gente voltar é para Jesus, para a palavra e andar. Mas estou na igreja, irmão, esquece esse negócio de ir no culto. Estou falando de Jesus, estou falando de você estar em Cristo, não é presente da religião, estou falando presente em Cristo, relacionamento vivendo no centro da vontade dele. Para com esse negócio de, mas eu fui para o culto, como se está pago. Não é assim não, filho, aqui na academia não, você faz 2 dias na semana, paga 1 ano no contrato, vai 2 dias, bota, está pago, aí depois está devendo 1 ano todinho, porque não vai, uai, é ou não é? Vai, ninguém confessa pecado, mas vai confessar daqui para o final. Eu conheço, bem sei os pensamentos que penso de vós. Vamos lá. Aí a primeira tempestade, a segunda é a de Cristo. Todo mundo atribulado, todo mundo passando, porque essa tempestade a gente passa. Nós estamos na tempestade, Jesus dormindo. Teve uma tempestade que ele estava dormindo, irmão, e todo mundo. E é assim que a gente passa às vezes. Nós estamos aí, mas todo mundo está desesperado. A gente às vezes se atribula com a tribulação do outro. Já prestou atenção, irmãos? Eu já andei num barco, é interessante, num barquinho bem pequenininho na selva peruana, fazer missão lá na selva peruana, lá no, irmão, eu lá penso no negócio de lugar esquecido na terra, é ali, onde tem uma igreja lá, 10 anos, tem 10 crentes, 10 índios, e aí eu subi no barco, 2 índios lá, tirando água, o cara com motorzinho, 125, dentro dos rios lá, e a mulher tirando água do barco. Aí eu olhei para o missionário que estava comigo, eu disse, Júlia, me explica essa dinâmica aí, um navega e o outro, o que é isso aqui? Um conduz e o outro dá livramento. Ela disse, pastor, se ela não tirar água, nós vamos para o brejo, cara, vamos morrer. Ah, então tem que tirar água, então por que nós estamos indo para mais água ainda? Não é melhor ficar aqui não, no seco não, em pé? Mas a Índia estava assim, irmão, ó. Acostumada com a tribulação. Eu estava dentro do barco, da canoazinha, olhando para o Guilherme, eu disse, não vamos morrer hoje? Aí ele, pastor, acho que não. Eu disse, tomara, cara, eu tenho uns filhos para criar ainda, tenho umas coisas para resolver, umas contas para pagar, não posso morrer agora não. E aí, queridos, esse barco de Jesus é esse, onde todo mundo está atribulado. Se você se mexer naquele barco com preocupação, você acaba afundando no barco. Então se acalme. Você tem que pegar e dizer assim, se acalme. Você está muito nervoso, você está muito atribulado, calme aí. Calma, vai dar tudo certo. Jesus está dormindo, sabe por quê? Porque ele sabe da soberania e da vontade do Pai. Aí tem a terceira tribulação, terceira navegação aí, em tribulação, que é a de Paulo.
Paulo estava sendo preso, levado para Roma, preso, algemado, vamos dizer, algemado, sendo preso. E um bocado de gente, porque era um navio, servia para tudo, irmão. Servia para tudo. Preso, levava tudo. Dentro do navio para poder, roupa, tudo levava ali. Cereais, tudo. Eles era um comboio. Aí juntava tudo e levava. Paulo estava sendo preso. O mar açoitou o barco, derrubou tudo, vai quebrando tudo, todo mundo com medo de morrer. Paulo diz duas coisas. Ó pessoal, quer falar? Cala a boca, preso, deixa eu falar. O Deus a quem eu sirvo e adoro, diz que ninguém vai morrer. Glória a Deus. Tinha um profeta lá. Tinha um homem de Deus que ouviu a voz de Deus. O Deus a quem eu sirvo e adoro. Não é o Deus que eu vou para o culto, não. É o Deus que eu sirvo. Minha vida está entregue ao serviço dEle. O que é que Ele quer? Onde eu estiver, eu quero adorar o nome dEle e quero servi-lo. Esse Deus a quem eu sirvo, eu adoro. Esse aí disse que a direção é essa. Agora o cara não serve nem adora, aí só vem gerando demanda, irmão. Parece uma lamúria essa oração. Sempre é Senhor, socorre meu Pai, Deus me ajuda. Não para, nunca sai desse processo. Dá uma melhoradinha, tchau Jesus. É só melhorar um pouquinho que vai embora, que esquece o Senhor. Já começa a ter sabedoria. Não tem que usar de sabedoria, tem que ficar tempo com a família agora, né? Porque é claro, está tudo tranquilo. Agora quando estava quebrado, pastor, tem oração hoje de manhã, de tarde, de noite, tem culto quantas vezes por dia, eu quero participar. Passou o desespero, irmão, volta ao mesmo padrão. Já vi demais isso. Eu fico só contemplando. Quem está entendendo? Amém. Mais ou menos, né? Isaías 30, já entender tudo. Que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Olha aí, olha, ai desse povo obstinado que está procurando segurança lá no Egito. Provisão, força, proteção, procura no Egito. Já viu que Israel sempre teve essa mania? Abraão, quando chegou na terra, teve fome, Egito. Isaac já ia também, Deus disse, não vá não, cava o poço aqui. Mas Jacó, na hora que teve fome, mandou os filhos para onde? Lá para o Egito. Deus se antecipou e mandou logo o filho dele na frente. Mas Deus deu uma overdose de Egito neles, para eles nunca mais querer Egito na vida. Agora esse povo aqui, agora quer Egito, quer se refugiar, achando que a segurança deles, a força deles, a provisão deles, está no Egito, está no faraó. E tem gente que é assim, irmão. Tem gente que ama colocar suas esperanças no faraó. E quando o faraó dobra a carga, aí o faraó dobra a carga para servir, para não servir, não para adorar. O faraó ama dar serviço. O faraó ama dobrar a carga para não deixar o culpado. Se a gente coloca a nossa segurança nisso, irmão, vem por mim. Pode ter certeza, irmão. Você vai ficar escravo de faraó. Você parece que está livre, mas você está sendo escravo. Não sai nunca do lugar. Sempre abre o buraco, o faraó ajuda você a tampar o buraco, mas o buraco, você já tampa um, cavando o outro já. Sempre assim. É uma vida de rotatividade aqui em dívida, ou às vezes em precariedade, em escassez. Sabe por quê? Porque só vive achando que pode ver um estilo de vida egípcia. Simplicidade e contentamento, filho. Simplicidade e contentamento. Aprenda essas duas palavras aqui, você vai ser liberto de muita coisa e vai estar livre de um bocado de preocupação. É o que nós estamos aprendendo como família. Eu tinha um estilo de vida no Brasil assim, agora baixei para cá, estou quase no subsolo, mas tudo bem. Tudo bem. Simplicidade e contentamento, eu não vim para isso. Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei que domina meu coração. Amém? Amém. Só o lado de cá, desculpa, mas é assim a verdade. Tá bom para vocês, o lado de cá? Vamos lá, mas a proteção de Faraó lhe trará vergonha, e a sombra do Egito lhe causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan, e seus enviados tenham chegado a Hades, todos se envergonharão por causa do povo que lhe é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. O povo está buscando obstinadamente a ajuda do Egito. Mas tem uma palavra de refúgio para a gente aqui. Aqueles que querem voltar.
Sabe como é que se divide o livro de Isaías? São 66 livros. Até o capítulo 36, 37 é só pancada. Do 37 em diante, as promessas de restauração. Tem uma ou outra ali, a profecia messiânica de restauração, mas a maioria é pancada e sentença. Do 38 em diante, aí começa a aliviar o negócio, fazendo promessas futuras. Mas nesse capítulo aqui, está embutido um versículo que pode nos libertar dessa vida obstinada. Versículo 19 é o 21, mas vamos ler do 19. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Agora, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: esse é o caminho, siga-o. Queridos, esse é o caminho, siga-o. Quantas decisões e caminhos nós não temos pegado, tantos atalhos. Sabe qual é um dos maiores impedimentos para a gente ouvir a voz de Deus? A obstinação, a obsessão, quer conseguir aquilo a qualquer custo. Quando consegue, se frustra, porque não era só isso que precisava a alma ansiar. Nós temos 7 anseios no coração de um homem, irmão. Não vou citar eles hoje aqui, deixar para uma próxima mensagem. Mas um deles é um anseio de grandeza. Sabe que todo mundo aqui tem um anseio de grandeza? Mesmo que você diga que não quer, mas quer alguma coisa, a gente gosta. A gente vê uma coisa grande, né? Maravilha. A gente gosta disso. A gente admira tudo que é grande, bonito, belo. É outro anseio, anseio por beleza. Sabe que todos esses anseios a gente encontra em Deus? E pode saciar nele? Porque ele é grande, ele é belo, ele é bondoso, ele é amoroso. Tudo que a gente quer, a gente encontra nele. Mas a gente sempre deseja o nosso coração para alguma coisa, achando que aquilo vai nos dar contentamento. A Apple continua nos ludibriando, muitas vezes, mudando só o tamanho das coisas e mudando a posição da câmera. E a gente acaba dizendo assim: se eu não tiver isso aqui, eu não tenho vida, vou ficar para trás. Porque ele sabe que a gente tem anseio por isso. Não estou dizendo que é um problema. Se você tiver problema em ter um celular bom, dê para mim, que eu não tenho problema com isso, não. Eu não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo para você que eles sabem que nós temos anseios, desejos. E eles sabem como conquistá-los. Como conquistar-nos. Então temos que ter cuidado. Eu vou dizer para vocês aqui algumas formas que Deus pode ajudar você, falando com você. Samuel ouviu uma voz audível. Isso acontece com a gente também. Pode acontecer com a gente. Mas às vezes não acontece. Tem gente que passa a vida toda e não consegue ouvir Deus assim, ó. Rafael, meu servo. Não. Às vezes escuta aqui, ó, aqui dentro. E é uma forte convicção que você não tem dúvida de que foi realmente Deus. Não é aquelas impressões que você tem consultando a ferida. Você tem, eu estou com a impressão que aquela pessoa não gosta de mim, acho que é Deus que está me falando. Não, isso é a fofoca do demônio no teu ouvido. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Tem nada a ver com Deus isso aí. Isso é as tuas impressões demoníacas que tu tem aí. Isso é dado inflamado do maligno. Deus, ele é direto, irmão, e bíblico, porque ele inspirou a palavra. Então, algumas formas de você ouvir a voz de Deus. Primeiro, aqui. A primeira é a mais importante, porque as demais, se surgir, vai ter que estar ligado com isso aqui. O problema é que as pessoas não querem mais isso aqui. Aí elas fazem assim, ó. Peraí, deixa eu ver se Deus vai falar comigo. Judas se precipitou. Não é para mim não, deve ser para o vizinho. Deixa eu ver outro aqui. Aí vai e faz o mesmo. Meu Deus do céu, está falando com alguém. Não é assim. Ele quer te conduzir no caminho da palavra. Então você ficar abrindo essa caixinha de surpresa, talvez pode dar errado um dia. Vou te matar. Aí você... É melhor você ser conduzido pela instrução do Senhor. Então, leia a palavra. Nós temos 9 responsabilidades com a Bíblia. Sabia disso? E a gente faz uma, acho que está bem. Nós temos que ler a palavra. Diga, ler a palavra. Ler a palavra. Pronto, nós temos que ler. Então, é o mínimo. É o primeiro a ler.
Segundo, nós temos que meditar na palavra. Meditar, pensar, meditar na palavra. Repeta aí, meditar. Então, ler. Meditar. Ok. Você meditar, pensar sobre isso, ruminar, escrever, se for necessário, escrever outra parte. Mas você tem que pensar sobre o que você leu. E aplicar na sua vida. Isso é meditar, é ruminar. É como a vaca faz. Mastiga ali a grama, o mato, bota para fora e bota de novo para dentro. Aquela imundícia que ela faz ali com ela mesma ali. Tira no suco. E bota para fora, para dentro, mas ela vai comendo, ela vai ruminando. Extraindo tudo. Então eu tenho que ler e eu tenho que meditar. Terceiro, eu tenho que estudar a palavra. Para não ser levado por qualquer vídeo de doutrina. As pessoas estão me levando por qualquer vídeo de doutrina. Irmão, tudo que aparece de religião aí, as pessoas estão seguindo. Por quê? Olha, se vocês não estão ouvindo essas expressões. Vamos lá, lança energias. Energia. Que maneira energia? O quê? Energia eu tenho aqui. Tem trifásica se quiser aqui. Tem energia, bota o dedo aqui nessa tomada, uai. Que energia? Ninguém por energia aqui não, uai. Loucura é essa? Então nós temos que ler. Meditar. E estudar a palavra. Tem que estudar, tem que examinar, conferir, dar uma olhadinha, ver se aquilo que o cara falou é aqui, irmão, nós botamos todo mundo para ler. Para quando a gente vier falar, a pessoa vir examinar se está certo ou errado. Quarta coisa, você tem que decorar a palavra. Tem que saber a palavra na sua cabeça. Jesus venceu o diabo como? O diabo veio, olha, pegar as peras e pães. Não, só de pão viverá o homem. Palavra. O diabo veio com a palavra, Jesus refutou com a palavra. Te joga daqui. Ele diz, não tentará o Senhor teu Deus. Tudo que ele falou foi na palavra. Mas tem que estar gravado na mente. Sabe o time do Barcelona todinho. Sabe o nome do pessoal aí, dos BBB, aí mas não sabe o nome de nenhum personagem bíblico. Pergunta quem é. Ainda diz que eu sou evangélico, sou crente. É não, filho. É não, ainda não. O evangélico é aquele que vive o evangelho, pelo menos que conhece o evangelho. Tem que conhecer o evangelho. A palavra. Para você dizer, abrir a boca e dizer com toda propriedade, eu sou crente. Em quê? Porque a fé, a crente é quem crê. Quem crê vem pela fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir? A palavra. Não é o rios, é a palavra. Não é o shorts, é a palavra. Não é o status, é a palavra. Pergunta, irmão, faz uma campanha aqui das 7 cabeçadas na cruz, se não lota esse negócio aqui. Pessoal, a semana da vitória aqui agora. 7 semanas da vitória. Vai lotar aqui, conquistando 2026. Vai vir jejuando para 12 meses de bênção. Eu quero ver 12 meses crucificando o seu eu, o seu coração. Glória a Deus. Para com esse negócio, estão te enganando com pão e circo de novo. Agora não é mais Roma não, é a igreja. Pão e circo. E o pessoal, eu quero, minha necessidade, minha vitória, minha bênção. Vem viver o que Deus planejou para ti. Sai dessa imundícia aí, dessa mediocridade, ser enganado, ser massa de manobra, desses enganadores da fé. Deixa alguém que lê a palavra e te explica ela. Segue alguém, uma voz vai te dizer, esse é o caminho, e o caminho está aqui. Jesus disse que eu sou caminho, a verdade e a vida. Uai, qual é o caminho então? A palavra, uai. Eu tenho que ler, meditar, estudar e decorar. Eu tenho que escrever a palavra. Escrever, manda para alguém, escreve. Quando você escreve, a capacidade de você memorizar é muito maior do que você digitar, acredita? É o que diz a neurociência. Escreve isso. Escreve esse negócio. Aprende, escreve. Eu escrevia. Você viu eu citando versículo aqui, é porque eu passava a noite todo dia escrevendo. Eu tinha folha desse tamanho aqui, ó. No mínimo de caixa assim. Só eu fazia as pautas da linha, da A4. Eu escrevia os versículos, a chave bíblica. Todos os versículos eu escrevia. Para aprender. Aí a pessoa lê um pouquinho, lê um. Eu não gosto de ler porque eu não entendo. Oh, meu Deus. Assiste uma série 25 vezes, um filme dezenas de vezes. Lê a Bíblia uma vez e quer entender tudo. Desse jeito é muito fácil. Leia 25 vezes, vê se você não vai começar a entender. Amém? Amém. Vamos lá, de novo. Ler, meditar, estudar, decorar, escrever. Sexto, eu tenho que declarar a palavra. Falar. Sabe como é que eu ia lá em casa? Eu acordado e eu assim, ó. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Sob a direção de... Não tinha ninguém para pregar, irmão.
Deus mandou passar 3 anos dentro de uma base missionária trancada. Eu era pastor, deixei a igreja para ir para uma base missionária, ficar 3 anos lá. E Deus disse, não sai para viajar, não vai pregar para ninguém, não ensine ninguém. Só tinha meus filhos. Todas as mensagens eu já preguei para eles. Aí tinha noite que eu estava tão avivado, eu dizia, hoje Deus vai fazer algo aqui. Meus filhos, pai, não, vamos dormir. Nós queremos dormir. Deus quer transformar a vida de vocês. Eles, pai, não, ninguém, hoje não. Amanhã, nós vamos dormir. O senhor está lendo para a gente dormir. Nós temos que ministrar a palavra, declarar a palavra. Nós temos que cantar a palavra. Ministrar a palavra. 7, nós temos que cantar a palavra. Tem umas músicas aí, irmão, que se diz gospel, que não tem nada de Bíblia. Cuidado que você canta. Vou pegar você num aqui agora. O carpinteiro bateu na porta. Se bateu, está lá fora. Então tua situação é de Laodiceia. Não tem problema, a gente canta aqui também, essas coisas aí, não tem problema não, mas tem que ter cuidado, porque depende, se esse carpinteiro não entrar, irmão, vai ficar ruim para tu o negócio. É uma canção não terminada. É terminado, tem que terminar, bate na porta, ok. E a gente canta aqui, viu? Mas a gente entende que a intenção do autor, que é um cara muito de Deus, o Alessandro Vilas Boas, muito de Deus, muito bíblico também, mas a gente tem que ter cuidado, porque tem outros aí que eu não vou nem citar. Eu estou citando essa porque eu já estou corrigindo também, que eu não vou citar para não depreciar outros irmãos. Que às vezes pela inocência, pela ignorância, faz umas letras aí triunfalistas. Você vai ficar ruim, eu vou ficar bem. Você não me ajudou não? Tá bom. Você vai ver, um dia eu vou ganhar, e você vai dizer, é para não ter ajudado ele agora. Que tipo de evangelho é esse? Que loucura é essa? Que loucura é essa, irmão? Deus vai mostrar que é Deus da minha vida. Como? Te dar as coisas e humilhar os outros? Por favor, não faz isso não, senhor. Isso aí é outro evangelho, esse aqui não. Arranja outro livro aí, mas esse aqui não. Vamos ver se vocês decoraram agora. Ler, meditar, estudar, decorar, escrever, declarar, cantar. Nós temos que orar a palavra. Orar a palavra. Orar a palavra. Para de oração almática e antibíblica. Essa é a voz de Deus, irmãos. Ora a palavra, pega a tua Bíblia e ora. Salmo 23, vamos ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Senhor, Tu és o meu pastor. É quem guia a minha vida, é quem me instrui o caminho. É o Senhor quem pastoreia o meu coração. É o Senhor quem conduz, que me dá a direção certa. Nada me faltará, de nada sinto falta, do jeito que você quiser aí. Senhor, nada terei falta. O Senhor vai prover na minha vida. O Senhor é meu provedor. Lê a palavra e ora. Para com esse negócio de Senhor, trabalhe na vida do meu marido. E o marido aqui do lado, o marido trabalha na vida dela também, Jesus. Senhor, opera na vida dele, na dela também, deixa, Senhor, que ele seja um homem mais calmo, e o homem aqui, e ela também mais paciente. Umas oração meio alfinetada e antibíblica. Ora o que a Bíblia diz, irmão. 1 João 5,14, se orarmos alguma coisa da vontade de Deus, Ele vai nos atender. Então, cadê a vontade de Deus? Está aqui também. Lê esse negócio. As religiões não querem que você leia isso aqui, porque se você ler isso aqui, vai sair da ignorância, e vai ponderar o que é sendo falado. E aqui a gente quer que você leia muito isso aqui. Amém. Muito! Para ficar mais fácil a gente falar aqui e você entender. Nona coisa que você tem que fazer com a palavra: viver a palavra. Aleluia. Viver a palavra. Você pode ser um teólogo de mente e um ateu de prática. Você sabia disso? Você vai lá, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo, pastor, eu conheço teologia sistemática, eu não posso falar, eu estou no sono. A vida toda infrutífera espiritualmente. Estou falando de frutífero, estou falando de justiça, de amor, de mansidão, temperança, domínio próprio. Pode conhecer o que for, meu filho, se você não vive, você é um ateu. Lembra de Pedro? Já falei aqui já. Pedro, Jesus foi preso, Pedro seguiu Jesus, ficou no pátio do templo, esquentando lá, né? Estou conjecturando, calma aí, para também você não dizer que eu estou apelando também. Mas estava lá no pátio. E aí, disseram assim, epa, você é um deles. Ele disse, não sou não. Aí depois, obrigado, Natan. Aí depois, você é um deles. Aí, não sou não. Aí uma mulher apareceu, só tem em Mateus isso, só em Mateus, no Evangelho de Mateus, os outros não tem. Diz assim, você é um deles. Aí ele disse, não sou não. Você é sim. Você fala igual a ele.
Ou seja, com a boca Pedro disse, não conheço. Com a vida, eu tenho Jesus. Eu estou enjesuizado. Eu estou tão influenciado por ele que eu estou falando igual a ele. O problema é quando é o contrário. Quando tem pessoas que dizem, eu conheço, e a vida diz, não conhece não. Conhece não. Mentira. A palavra tem que ser vivida, irmão. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, subjugo o meu corpo à servidão para que quando eu venha falar, eu não seja reprovado. Nós temos que morrer, irmão, nem deixa essa palavra entrar aqui, esmiuçar nosso coração, quebrar a gente. Outra forma de Deus falar. Obrigado, Deus abençoe. Através de conselhos. Ele é maravilhoso conselheiro, irmão. Paulo deixou conselhos, os apóstolos davam conselhos, as cartas são conselhos, são orientações, instruções, doutrina. Agora você vai aconselhar alguém hoje, você chega para a pessoa e escuta a pessoa 1 hora, ora, jejum, porque a gente faz aqui assim. Eu oro, vou lá na casa do Bernardo da Bia, então vou orar, vou pedir a Deus uma palavra sobre a vida deles e que Deus conceda ao meu coração algo sobre eles, que na conversa a gente possa conduzir eles. Não preciso dizer, levanta a mão aí, Bernardo, agora na tua casa aqui, Deus vai falar contigo. Não preciso dizer isso, irmão. Não preciso fazer isso para chamar a atenção como se eu fosse profeta das nações. Eu posso instruir ele na palavra, conduzir o caminho dele e ser profético também. Mas aí a gente senta com uma pessoa para conversar, meu irmão, o seguinte é isso, faça isso aqui, vá por esse caminho aqui. Porque tem diferença, irmão, tem mandamento, conselho e opinião. Opinião é a minha, eu acho, aí é opinião, você acata se quiser. Conselho, você examina e vê. Mandamento é irrefutável, então você tem que atender e acabou. Então um conselho, se for bíblico, ou bem orientado por Deus, alguém que está orando por você e quer te conduzir, segue esse caminho. Mas aí é assim, siga aí, vai ver essa cena, se tu não já viu na tua vida também, esse negócio, presta atenção. Senta aqui, ok, então faça assim, ó, faça desse jeito, desse jeito, desse jeito. Termina o aconselhamento, a pessoa vai leve, nós fica na batalha, quebrado e batendo nos demônios, aquela loucura toda, né, só dos místicos entende, os penteca, e aí fica aquele negócio todo. E a gente vai para casa, não consegue dormir, é um negócio, é uma loucura, não vou contar para vocês agora. Mas aí, beleza, mas a vida da pessoa leve. Dá 2 dias, ela pega outro caminho, outra direção. Aí manda mensagem para ti, Deus falou comigo para fazer, uai, então por que tu veio aqui, só? Foi 1 hora que eu te pedi dar a outra pessoa que está com o coração quebrantado e quer ouvir. A pessoa vai lá, eu senti, aí esse negócio de eu senti, irmão, que quebra. Eu estou sentindo paz, eu senti de Deus. As pessoas foram tão abusadas espiritualmente e emocionalmente por pais e por líderes que não conseguem mais entender a voz de um homem, uma mulher que é instruída por Deus para aconselhar, pelo menos examinar o conselho e ponderar. E às vezes você dá um conselho, a pessoa pega outra direção. Mas depois, não tem problema não, vai voltar. Quando der lá, tudo errado, eu volto de novo. Pastor, era para não ter percebido naquilo que você falou. Pois é, e agora? Agora eu vou ficar aqui te dando trabalho mais um pouquinho, pode ser? Pode, é o jeito. Jesus disse não pode ir embora, tem que ficar aqui, fica aí. Tá bom? Aí quando eu te der mais 10 conselhos, tu fica falando que Deus falou contigo outra coisa. Porque eu estou ouvindo um, Deus está ouvindo outro. Parece que o nosso Deus mudou. Não que a gente queira ser Deus na vida de ninguém, irmãos, mas eu sei o compromisso que eu tenho no discipulado. Eu sei o compromisso que eu tenho em liderar alguém. E eu vejo gente batendo cabeça, perdendo tempo, quebrando tudo, só porque é obstinado e não quer ouvir. E diz, não, eu quero ouvir. Deus, então congrega no céu, macho. Vai para o céu, então congrega lá. Porque a função pastoral é essa, é conduzir, é ajudar. Não é ser Deus na vida de alguém e só ficar apagando fogueira. É ajudar o caminho. A pessoa guiar naquele caminho. E ela tem uma experiência com Deus. Ok. Mas Deus fala de várias formas. Deus fala em visões, em sonhos. Deus dá sinais. E Deus também através de conselhos. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Mas não, a pessoa despreza a sabedoria. Vamos lá, vamos caminhar para o final. Pelo menos eu acho, vamos lá.
Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ler a Bíblia. Isso. Meditar. Meditar, tudo isso aí, ó. Ó, essa é a maneira. Mas tem uma maneira, até para chegar nessa daí, você tem que fazer. É ir até Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jeremias 33:3. 29:11 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mateus 7 diz assim: pede e você recebe, busca, você encontra, e bate, a porta se abre. Existe eu fiz uma pesquisa, centenas de versículos dizendo: clame, busque e peça. Sabe o que aconteceu? Nós queremos que Deus faça sem a gente clamar. Não, mas a gente ora 3 dias, se não resolveu, cadê o Senhor? Tu pecou 25 anos da tua vida e em 3 dias quer resolver tudo. Isso é muito bom, mãe. Que maravilha! Ei, meu filho, aqui é um processo de reconstrução. Nós vamos reconstruir. Eu vou ter que mexer nas coisinhas. Você quer ser atendido? Quero. Então deixa eu ajustar. A primeira coisa que eu vou fazer em você é limpar seu ouvido. Você só escuta o que quer. Você tem ouvido seletivo. Só entende o que quer, só vai para onde quer. É obstinado, escuta o próprio coração. Irmãos, existem algumas áreas do coração. E uma área dela, não vou citar aqui, eu já citei outra vez, é a área cega. Sabe qual é a área cega? Todo mundo está vendo, menos a gente. Todo mundo está vendo nossa vida, todo mundo quer ajudar, mas a gente está tão obstinado que não consegue ouvir. E outro problema que a gente tem, e é que nós vamos fazer isso aqui agora, é que a gente fica pedindo para Deus falar com a gente de novo, sendo que a primeira vez ou a última vez que Ele falou, a gente nem deu ouvido. E a gente quer ouvir de novo. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo, confirma se é de Deus, se é para ir para a Espanha ou não. Confirma se é para ir para Luxemburgo ou não. Cara, só isso. Tu está diante da audiência do Todo-Poderoso. Tu só quer saber uma viagem. Teu nível de intimidade ficou tão medíocre. Tu não está conseguindo enxergar, não? Eu quero saber o que Ele planejou para mim na vida. Senhor, se eu tivesse... Imagina, você tem uma audiência com Deus. Aí você pergunta a Ele: Senhor, me confirma se é para me comprar aquele carro. Você tem uma audiência diante do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, daquele que tem tudo escrito no seu livro. Quando eu vou para Ele, Senhor, deixa eu ver aí. Deixa eu ver o que está escrito aí. Eu quero saber o que o Senhor fez para mim. Eu quero viver isso aí. Não o que eu quero que o Senhor abençoe. O que foi que o Senhor escreveu aí para mim? Glória a Deus. O que tem no teu livro aí? No Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados no livro dele. Cadê? O que tem para mim aí? Estou cansado de fazer as coisas do meu jeito. Sim, Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Uma voz atrás de mim dizendo: esse é o caminho. Eu quero ser guiado e pastoreado por ti. Amém. Guia o meu coração, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser obstinado igual Eli, o filho dele. Eu quero ser guiado por ti. E às vezes, meu querido, você quer ir para algum lugar com a voz. As vozes primeiro vai vir para você voltar para um lugar hoje. Aleluia. Hoje a voz vai te conduzir para voltar para um lugar, para depois sair de lá. Sabe o que é? Na presença. Aleluia. Na presença de Deus. Lugar de oração, de busca, de entrega, de renúncia, de morte para o próprio eu. Amém. Eu queria estar ali, mas o que fazer? Isso aqui. Não. É um tempo novo. Deus vai fazer algo novo na tua vida. Sabe qual é a nossa maior preocupação aqui como liderança? É ser sensível ao Espírito Santo e conduzir as pessoas. Porque uma nós temos que dar 1 mês, outra nós temos que dar dias, outra nós temos que dar 1 ano, outra, nós não podemos padronizar. Todo mundo quer passar 3 meses sem fazer nada. Não pode. Tem gente que Deus quer que volte a obedecer, tem gente que Deus diz: não, está apressado demais, calma aí. Você nem ora, nem lê Bíblia, nem tem vida com Deus. Vamos botar óleo nesse negócio para você conseguir funcionar. Não se apressa não, se apressa para cá, ó. Se apressa para cá. É aqui que você vai ouvir a orientação, a direção. Aí quando você escuta, você nunca mais não tem mais erro. Foi Ele que falou.
Sabe o que é que nos sustenta? Irmão, está acontecendo essas coisas aqui, ó. Ou se viesse os jovens de ontem, hoje, aí estaria aqui. As pessoas que veio quinta e não veio hoje, aí nós estaria a gente aqui. Ou isso na cabeça de vocês aí. Está acontecendo tudo isso, acho que a gente sim. Irmão, isso é promessa e palavra. Nossa preocupação está obedecendo, examinando nosso coração, ver se é de Deus tudo isso e o que é de Deus aqui. Nós sabemos que nós estamos construindo, irmão. Nós sabemos muito bem o que nós viemos fazer aqui nesse lugar. Nós sabemos o que Deus falou conosco, o que vai fazer aqui. Deus disse, em um ano, eu vou fazer isso com vocês. Nós chegamos aqui com 25 pessoas, olha como é que está o negócio e olha como é que vai ficar mais ainda. Vai ver domingo que vem como é que vai ser esse fervo aqui, esse negócio. Na verdade, nós vamos estar lá já. Não sei como é que vai ser, mas vamos para lá. Eu queria montar e dividir em duas partes. Aí minha filha, o pastor Marcos, minha esposa, todo mundo teve uma visão, um sonho aí, que via tudo lotado. Então, isso não constrói nada. Então, bota tudo para lá. Então, não tem problema, bota as crianças para cá, nós para lá e acabou. Vamos para cima. Não tenho nenhum medo, irmão. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Isso aqui, deixa eu tirar a capa aqui. Tá ficando penteco o negócio aqui já. Recebe, Vácio. Eita, Vácio. Obrigado. Desculpa o abuso aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, eu estava dentro da base missionária, passei em frente a um carro, já passava dias que eu estava passando e estava parado. Eu vou dar um exemplo bem medíocre, para depois um exemplo de outra coisa, para você entender como é voz. A voz confronta e desafia a gente. Aí Deus disse para mim assim, voltei, botei a mão no carro, eu disse, quem é esse carro? O que é esse carro aqui? Aí disse o nome do cara, eu disse, beleza. Saí, me encontrei com ele no outro dia, Deus falou para mim assim, ó, compra o carro. Aí eu disse, Senhor, eu queria pagar a conta de energia, que eu acho que é mais interessante. Aí ele, compra o carro, você vai precisar. Cheguei para Reginaldo, quer vender o carro? Ele disse, mas eu ia levar para Minas Gerais, eu não ia vender não. Eu disse, me vende esse negócio, cara. Ele disse, tá bom, eu te vendo. Quanto que é? 10 mil. Eu disse, fechou. Ele disse, não, calma, para você eu deixo por 6. Eu disse, agora está fechado mesmo. Aí ele, então fechou. Eu disse, quer receber quando? Aí ele disse, dia 20 você me dá 3 mil, depois os outros 3 mil você dá como você pode. Eu disse, não, marque porque eu não posso dar nada, nem esses 3 mil eu posso dar, imagina os outros 3. Aí ele disse, então me dê assim, 500 por mês. Eu disse, está fechado. Aí eu cheguei em casa e disse, eu comprei um carro. Aí ela disse, pois vende e paga as contas que a gente tem. Né? E aí eu disse, amor, compra comida, vai lá e vende e compra comida. Eu disse, amor, não vamos precisar do carro. Deus está dando uma palavra para a gente agora sair da base para poder começar a fazer. E Deus falou para mim comprar. Ela disse, então compra. Eu tinha R$5 no dia. Menos de €1. Eu não vou dizer para você como aconteceu isso, mas pagou. Como num dia eu estava ouvindo, Deus fala essas coisas específicas. Fala. Como fala coisas sérias que eu vou falar para vocês aqui. Um dia eu estava em casa orando, e eu estava morando numa casa, não estava conseguindo pagar nem aluguel direito, irmão. Um arrendamento, não estava conseguindo. E eu tinha que mudar para outra casa de madeira. A casa de madeira lá em Curitiba, eu andava nela, ela balançava. Era assim, ó. Mas ficava assim, uns 15 minutos, uns 5 minutos assim, ó. Até estabilizar. Aí cada passo a gente dava, amor! Vem aqui me abraçar! Demorava um pouco, dava um delay, assim, ficava assim, ó. Até equilibrar. Mas quando antes de mudar para essa casa, Deus falou para mim assim, ó. Vou te dar aquela casa lá dentro da base. E o cara estava vendendo por 120 mil, porque não tinha, o terreno era de outra pessoa, então ele tinha só a casa, a estrutura lá dentro. 3 quartos, todo porcelanato, a casa toda linda. Aí eu disse, é minha. Saí do quarto e disse, mulher, é isso que eu te digo. Aí ela fala, amor, Deus falou para mim que vai dar aquela casa do Robson pra gente. Aí eu, como fala uma louca mulher, tu tem que acreditar. Aí ela disse, tá bom, amor, porque pagar pelo meu aluguel desse mês, né? Já seria bom. Aí o que aconteceu? Passou-se uns dias, eu perguntei, o Robson, me encontrei o dono da casa no mercado. Eu disse, Robson, vendeu a casa? Ele disse, ainda não. Eu disse, glória. Eu disse, de comprador? Ele disse, tem 3. Aí eu, é o cortador, migrador, devorador. É o demônio que está querendo roubar minhas coisas. Aí eu disse assim, quem é esse demoniado, Robson? Aí disse, é o pastor Cote. Eu disse, não, desculpa. Já não está aqui quem falou.
Aí o pastor tal quer comprar, o missionário tal quer comprar, e o outro, eles têm dinheiro, todos três. Eu conhecia dois que tinham muito dinheiro. Aí eu disse, perdi. Aí Deus falou para mim, não, eu disse, Rob, deixa eu te falar uma coisa. Para economizar, não precisa nem tomar decisão com eles. Para você economizar uns passos, Deus falou para mim que a sua casa vai ser minha. Ele olhou para mim, aí disse, tu é maluco mesmo, né? Aí começou a rir e saiu. Aí eu disse, Senhor, uns jovens na Bíblia chamaram o profeta de calvo e a ursa veio. Mata esse homem agora. Eu sou calvo também, então mata esse homem agora. Sabe por que ele estava rindo? Vou explicar. No domingo ele mandou mensagem. Eu preciso conversar com você e com a Jo. Vem vocês dois aqui. Tá bom. Aí vai vir a história. Quando eu cheguei na casa deles, sentamos para conversar, ela disse, Rafael, você lembra que há 3 anos atrás eu te dei uma aula sobre renúncias de direito? Sobre renúncia. Eu lembro, Vivi. Aí eu lembrei. Ela continuou falando, eu só vi a boca dela mexendo. E eu lembrei que foi justamente naqueles 3 anos que Deus me pediu para me entregar à igreja. Eu disse, mas a igreja que eu pastoreei, que eu fundei aqui, Senhor, tem 220 pessoas discipuladas em pequeno grupo, e eu aqui estrutura escola de crescimento, enviamos pessoas para 5 nações. Senhor, Deus pediu. Na aula dela, Deus me pediu. Eu fui lá e entreguei, mas não entreguei. Entreguei, mas segurando. E não renunciei. Ela disse, Rafael, naquele dia, Deus me pediu para te dar a minha casa. Eu disse, então não está me devendo 10 anos de aluguel, Tom. Só que eu não renunciei e ela também não renunciou. Quando foi dessa vez, eu tinha largado a igreja, deixado a igreja lá, com um presbitério, com um pastor também, que eu treinei, deixei lá e vim. Passando luta, necessidade. Não consegui nem pagar, às vezes, a comida, não tinha. Eu, minha esposa, meus filhos, nós orávamos para comer. Isso em 2016. Teve uma hora, aí ela disse assim, mas agora, sabe por que o Robson riu de você naquele dia? Eu disse, porque ele é incircunciso, né? Ela disse, não. Ela pegou, me presta aqui, tem uma chave aqui. Ela disse assim, mas agora Deus mandou dizer para você que a casa é de vocês. E me deu a chave na mão. Aí eu disse, então vai embora, porque eu não aguento mais pagar aluguel. Me ajuda, volta de nada. Ficamos com a casa. Fizemos da casa um lugar de Deus. As pessoas vinham aprender a palavra, a gente ensinava o método indutivo na Bíblia. Muita coisa aconteceu nessa casa. Muita vida restaurada, fizemos casamentos, coisas maravilhosas. Discipulamos casais ali. Pastores vinham para receber palavra lá dentro dessa casa, dentro da base. Tinha gente que morava na base e nunca tinha entrado naquela casa. Depois que a gente lá, vem comer cuscuz aqui com a gente, vem comer alguma coisa aqui, vem cá. E, ok, virou essa casa. Passou mais 3 anos. 2 anos e pouco. Nós dizemos, Jô, nós recebemos uma palavra para sair daqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos alugar a casa e mandar pelo menos 1 ano para o Robson para viver, para honrar a vida deles. Deixar o aluguel 1 ano para eles, ou até mais, como eles precisarem. Deixar a casa alugada aqui, porque Deus não deu direção para dar para ninguém, ok. Só que depois de 2 anos e pouco, Deus avivia o Robson sobre um casamento lá na base. Que era o dono da casa anterior. Chegou lá e disse, Jô, como é que vocês estão? Tudo bem e tal? Que benção, a casa está ótima e tal. Aí a Jô disse, olha, Vivi, contou a história para ela. Aí ela começou a chorar. Só que eu tinha ganhado a casa, mas comprei todos os móveis de dentro. No tempo eu dei 10 mil reais para comprar tudo. E aí o Robson disse assim, aí a Vivi começou a chorar. Ela disse, tá chorando por quê, Vivi? Jô, Deus mandou a gente voltar para a base. E a gente está procurando casa lá fora. Aí a Jô pegou a chave. Não seja por isso. É de vocês. E com os móveis também agora. Está pronto para ouvir a voz de Deus para ganhar e para renunciar? Está pronto para ouvir a voz de Deus para perder também? E para fazer? Ou só para conquistar? Está pronto para ouvir a voz de Deus para tudo? Ou só para aquilo que você quer? Está na hora de ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele quer para a sua vida. O que é que Deus quer de você? Fique de pé, por gentileza.
Tem algo para falar para você hoje aqui. Os músicos foram embora na hora que o músico ficar. Entendi essa dinâmica não. Tem que dar um intervalo de 15 minutos para os músicos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Duas coisas vai acontecer hoje aqui, pelo menos duas. Pelo menos duas. Fecha a porta aí, profeta, o frio aqui. Uma, Deus vai lembrar uma palavra que Ele te falou e você não está vivendo. Nossa oração por esse dia aqui foi para isso, especificamente. E eu vim com uma direção muito clara de Deus. Vou fazer lembrar. Lembra-te de onde caíste e volta a fazer as primeiras obras. O que é que você largou? Por alguém, por alguma coisa, uma circunstância ou uma ferida. Volta àquela palavra que Deus te deu no começo. Volta para ela. Segunda coisa. Deus vai compartilhar algo no teu coração agora. Ou já tem construído durante toda essa mensagem. Só te peço uma coisa. Não espere que ninguém vai na tua cabeça colocar a mão. Não espero que ninguém faça isso por você agora. Está na hora de você pedir. Davidson, tira isso para mim, por gentileza, meu irmão. Você é o Bernardo, por favor. Obrigado. Não espere que alguém vá aí, só olha assim, diz o Senhor para você, assim. Você já viveu essas experiências, isso é importante, nós vivemos aqui também. Nós treinamos as pessoas para viver nessa pegada aqui, mas com inteligência, com prudência, com sabedoria, biblicamente, instruímos as palavras, nós conduzimos aqui, examinamos. Nós vivemos essas experiências com Deus aqui, coisa maluca acontece com a gente aqui. Irmão, quando a gente se reúne como liderança para orar, faz alguma coisa, irmão, Deus compartilha algo. Para alugar isso aqui foi unânime, todos queriam. Na verdade, só um não queria alugar, era eu. Mas todo mundo queria alugar. Todo mundo, um só coração, um só propósito. Hã? Somos doidos. Não somos doidos, né? Deus mandou já fazer muitas loucuras. E eu coloquei o pé, toda vida que Ele mandou. Por exemplo, para vocês que estão chegando aqui e querem se aliançar e querem fazer algo nessa casa. Aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que pode te ajudar é você viver o propósito e a palavra que Deus te deu. Eu não vou poder te prometer nada. Só uma palavra. Nós vamos comprometer em você viver em plenitude a vontade de Deus. E isso vai ser necessário discipulado. Mas para que você ouça a voz de Deus no aconselhamento, no discipulado, você não pode ser obstinado e duro de coração. Tem que aprender a ouvir. Ninguém vai mandar você fazer coisas erradas. Só o que tiver no discernimento. Se não tiver resposta, vamos orar mais um pouco sobre isso. Depois tomamos a decisão. Deu para entender? Amém. Só que agora, nesse momento, você vai buscar no Senhor algo que está amortecido aí talvez, ou algo que você precisa ouvir nessa manhã para o seu coração. A instrução já veio da palavra, te conduziu. A gente fundamentou aqui para te deixar no entendimento correto. Feche os seus olhos por gentileza. Ou deixe os seus olhos abertos do jeito que você quiser, não tem problema. Peça ao Espírito Santo, conduz meu coração, guia o meu coração, guia a minha vida agora, Senhor, traz vida em mim. O que é que o Senhor quer de mim, ó Pai? O que é que eu deixei de viver no Senhor, por causa das batalhas, das lutas, das dificuldades? Mostra agora o que eu tenho que viver agora, Senhor. Eu vim para cá para ajustar a rota, Senhor, para viver em plenitude o que o Senhor planejou para a minha vida. Estou cansado, Senhor, de agir com a força do meu braço. Estou cansado, Senhor, de tomar decisões, de sair daqui para ali, fazer uma coisa ou outra. Estou cansado, Senhor. Isso já está me desgastando, está me deixando frustrado, triste. Deus, eu preciso de clareza. Eu quero agora viver em plenitude com o Senhor. Eu quero viver em intimidade. Eu quero acalmar o meu coração, descansar em pastos verdejantes. Já deu, Senhor.
Já deu! Comece se arrependendo, irmão, dos nãos ou da desobediência. Eu estou sentindo uma dificuldade aqui. O que vem no meu coração é desobediência, não, que você deu para Deus, retrucou, refutou. Começa a pedir perdão, Senhor, eu te peço perdão.